Olá, eu sou Moisés Correia e este é o programa Outro Olhar. Veja nessa edição uma entrevista exclusiva com o jornalista Daniel Mazola, conselheiro da ABI, falando sobre a situação da entidade hoje. Encerramos o programa com o 4º episódio do CECID Cena Aberta, discutindo a questão das legendas. Outro Olhar vai para o pequeno intervalo. Nos aguarde, voltamos já. Outro Olhar traz o debate hoje sobre a situação da ABI, Associação Brasileira de Imprensa, que tem eleições em abril de 2015. Para debater esse tema, convidamos Daniel Mazola, conselheiro efetivo da ABI. Daniel, qual a avaliação que você faz de uns 140 dias da nova gestão da ABI? Apática, inoperante, fora do alinhamento político que nós desejávamos, Moisés. Lamentavelmente, a gente esperava muito dessa atual gestão, mas os compromissos foram rasgados, tá? O presidente, Domingos Meirelles, que ocupa hoje o cargo dessa centenária e emblemática entidade para as lutas no país, não tem cumprido o que havia sido combinado dentro do programa da campanha, tá? Para você ter uma noção, o que eu entendo hoje que está acontecendo dentro da ABI é uma espécie de inquisição, tá? Eu estava ocupando, e ainda me considero, presidente da Comissão de Defesa da Liberdade de Imprensa e Direitos Humanos da entidade. Mas, lamentavelmente, o presidente, de uma forma arbitrária e equivocada, tentou passar o rodo em mim. Mas não só em mim, Moisés. Você é um membro da entidade e sabe do que eu estou falando. O companheiro Ralph Lixotti, presidente da Comissão de Sindicância, está sendo caçado e perseguido. Um associado antigo, que todos nós conhecemos, a sua luta, a sua tradição e sua trajetória, como Milton Coelho da Graça, está sendo perseguido dentro da entidade. Uma figura de 94 anos, um nonagenário, um diretor da entidade, chamado Orfeu Santos Salles, que trabalhou com o presidente Getúlio Vargas, foi secretário do ex-presidente João Goulart, é uma das pessoas hoje que está sendo perseguida dentro da entidade. Todos nós tínhamos o compromisso de tocarmos um projeto em conjunto, mas infelizmente o presidente preferiu se isolar, e no isolamento a governabilidade fica inviável. O que nós precisamos é pensar na ABI. A ABI é uma espécie de partido. Eu chamo de o Partido Nacional Patriótico, Associação Brasileira de Imprensa. Nós somos uma entidade que foi criada não para ser um sindicato, Moisés. A nossa entidade está ali nos artigos 1 e 2, isso está no Estatuto. Atribuições da ABI. Por que ela existe? Qual é a razão de ser? Artigo 1. A ABI, ela existe para ser um fórum em defesa da sociedade, para defender as demandas da sociedade, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, os direitos humanos, a soberania nacional, a conquista dos trabalhadores. Tudo isso é estatutário. Nós não somos apenas a casa dos jornalistas. Nós somos, acima de tudo, a casa da sociedade e das demandas sociais. Mas o presidente Domingos Meirelles preferiu fechar os olhos para essa realidade. É o que está acontecendo. Eu posso desdobrar com mais calma isso. Agora, Daniel, isso surpreendeu, deve surpreender quando todas as informações forem divulgadas, o quadro social da instituição, porque desde o falecimento do ex-presidente Maurício Azedo, que a instituição viveu numa judicialização meio sem fim. E esse quadro agora, isso vai
não era para que isso fosse um espaço de tranquilidade para gerir a situação de crise por que vive a instituição? Pessoas que participam da ABI e da idade, as pessoas que participam da ABI são pessoas de certa idade, Moisés, são pessoas que deveriam ter sensatez, como o presidente, uma pessoa que já é um homem de 75 ou 76 anos. A gente queria que houvesse acordo, que os confrades se entendessem e que a ABI exercesse o seu papel, o seu legado histórico. Mas o presidente preferiu o sectarismo. A judicialização ela vai se aprofundar. Um exemplo disso. O que eu tenho em mãos? Isso daqui é uma decisão judicial de um processo que eu dei entrada de dano moral contra o presidente Domingos Meirelles. Já saiu uma decisão judicial, uma tutela antecipada a meu favor. O presidente Domingos Meirelles me deu uma advertência descabida, unilateral, que veio da cabeça dele. Em vez dele entregar na minha mão, ele pregou no quadro da ABI. Isso daí não é normal, ele teria que entregar na minha mão. Isso daí é uma forma de me humilhar. A juíza já entendeu que isso foi humilhação, que isso não tem cabimento. Ele alega que eu teria falado mal dele nas redes sociais e teria desobedecido a pessoa do presidente. Isso é completamente descabido. Eu não presto obediência ao presidente da ABI. Eu presto obediência ao estatuto da entidade. Todos os associados, conselheiros, todos de qualquer categoria, respeitam o estatuto da entidade. Jamais uma pessoa está naquele cargo. E o estatuto da entidade é claro. O que eu fiz como presidente da Comissão de Direitos Humanos foi respeitar o estatuto da entidade. Foi levar as demandas da sociedade lá para dentro. Por isso que está judicializada de novo. Eu não sou a única pessoa que está entrando contra um processo, Moisés. Existe uma série de processos contra o Domingos Meirelles hoje dentro da ABI. Agora o seguinte, do ponto de vista de você ter a crítica que ele faz, é que você fez uma crítica a ele pelas redes sociais, é isso? Mas crítica não é o comportamento natural do jornalista. Não há toda uma discussão, inclusive, sobre a questão da liberdade de crítica, liberdade de expressão e o papel do jornalista, etc. Você cumpriu esse papel e foi por isso que você foi punido? Exatamente. Eu fui punido porque eu simplesmente exerci o meu papel de jornalista, né? O que um jornalista é, senão um ser humano crítico, né? Uma pessoa que tem como compromisso profissional exercer a crítica, né? A gente não está ali apenas... Então, na casa do jornalista, a crítica está sendo impedida, é isso? Como disse o Vanderlei Luxemburgo recentemente, eu estou com uma mordaça também na boca, entendeu? Eu estou com uma mordaça na boca dentro da ABI. Eu e outros confrades, eu e outros militantes. Mas se você analisar os jornais da última campanha eleitoral, da chapa Vladimir Herzog e da chapa Prudente de Moraes, a crítica ela é feita de forma radical. Aberta, rasgada. Então ali teria que ter vários processos. Sim. E ocorreram alguns processos, né? Que ainda, inclusive, alguns continuam tramitando aí, não sei em que pé estão, mas alguns processos ocorreram em função dessas críticas, porque existe uma intolerância. Nós somos jornalistas, aquilo é a casa da liberdade de expressão. Se a gente não tolera a crítica, meu Deus, para que serve a ABI se não exatamente para o contraditório, para o debate, para que haja um entendimento em defesa dos interesses nacionais? Eu não estou defendendo os meus pontos de vista pessoais, não. Eu estou defendendo aquela casa, a casa da liberdade, uma casa que tem que exercer um papel fundamental em defesa da sociedade. O país passa hoje, conjunturalmente, por uma crise profunda política, administrativa e financeira. Aquela casa sempre defendeu os debates nacionais. Hoje estamos aí com Lava Jato, com Petrobras, com uma série de problemas nesse país, e a ABI deveria estar aprofundando o debate. Ontem foi dia do jornalista, foi aniversário da Associação Brasileira de Imprensa, 107 anos. O que aconteceu dentro daquela casa? Nada. O ostracismo, a inoperância, o vazio, uma entidade com 14 andares, um edifício fundado e dado pelo presidente Getúlio Vargas, doado com o dinheiro da nação para que a gente tivesse um espaço em defesa dos interesses nacionais. Uma casa parada aos 107 anos, no dia do seu aniversário, inoperante. Sabe o que aconteceu ontem dentro da ABI, Moisés? Uma coisa muito positiva.
A única coisa positiva que aconteceu dentro da ABI foi a entrega, oficialmente a entrega dentro da comissão eleitoral, da comissão eleitoral, entregamos ontem a chapa Barbosa Lima Sobrinho, em defesa dos ideais daquela casa. E assinaram essa chapa Barbosa Lima Sobrinho para 1/3 do conselho. Para 1/3 do na conselho. Eleição de presidente. Para 1/3 do conselho que está. Todo ano tem eleição na ABI, Moisés. Todos os anos. Eu acho até ruim isso, mas todos os anos tem eleição na ABI. Nós temos que renovar 1/3 do conselho todos os anos. Todos os anos. E a cada triênio tem a eleição presidente da ABI, que vai ser em 2016. E nós conseguimos, através do movimento ABI Autêntica, que reúne mais de 50 jornalistas, juntar 30 desses jornalistas numa chapa em defesa da ABI. Eu vou dizer só 3 ou 4 nomes para vocês terem a noção da importância dessa chapa. Bernardo Cabral está na chapa, o nosso lutador que esteve ao lado de Barbosa Lima Sobrinho em vários episódios da história do Brasil, como o impeachment do Collor, como a redemocratização. O nosso companheiro Hélio Fernandes, de 94 anos, né? Um decano do jornalismo nacional, eu chamo de o catedrático do jornalismo nacional. Hélio Fernandes está com a gente. Uma pessoa de suma importância, Oswaldo Maneschi, um trabalhista, uma pessoa que já foi tesoureira da ABI, que trabalhou com Fernando Segismundo, que trabalhou com Barbosa Lima Sobrinho. Você está com a gente, com muito orgulho, companheiro. Muito você está com a gente, você é um grande lutador. Geraldo Pedrosa está com a gente. O Ralph Lixotti, que é o presidente da Sindicância e está sendo perseguido por esse cidadão chamado Domingos Meirelles, está sendo perseguido de forma arbitrária e equivocada. Companheiro Mirson Murad, que também já foi diretor de assistência social no período do presidente Maurício Azedo, que fez uma gestão digna em relação ao estatuto da ABI, que abriu a entidade para os debates nacionais. Eu fiz uma série de eventos lá dentro, com a aprovação do presidente Maurício Azedo, eventos de interesse da sociedade, como o Comitê da Copa, como o Maraca é Nosso, como o Fora Feliciano, em defesa do MST. Eu não consigo nem me recordar que foram muitos. Eu, ao lado de outros lutadores, fizeram uma série de eventos daquela entidade pela Comissão de Direitos Humanos. Só terminar só alguns nomes, mas acho que é importante. A Ana Davis, que também está cerceada da televisão, está lá com a gente. Ana Davis, que foi do Povo da TV, uma negra lutadora do movimento social. O Rafael Correia, Rafael Marques, que vocês conhecem da Rádio Globo. Uma série de amigos nossos está lá dentro, Moisés. Porque o que a gente pode comemorar no dia da imprensa, no dia do jornalista, no 7 de abril, no dia de aniversário da ABI, foi a possibilidade de a gente conseguir fazer da ABI de novo a ABI da luta. A ABI das demandas sociais. A ABI das suas atribuições estatutárias, do seu papel histórico, do seu legado. Agora, eu acho que a presidente do Conselho chegou até a dizer isso no Onda Reunião, foi? Foi a atuação da comissão, algumas coisas que ela achou que foi partidária e tal, coisas da sociedade. O que foi discutido na Comissão de Direitos Humanos que desagradou tanto alguns segmentos? Bom, em dezembro houve o Dia Internacional de Direitos Humanos, eu fiz um evento, é natural, Dia Internacional de Direitos Humanos, Comissão de Direitos Humanos, ABI. Bom, vamos fazer um evento em homenagem ao Dia Internacional de Direitos Humanos, a Carta da ONU, né? Um documento de suma importância para o planeta. E convidamos a Margarida Pressburger, que todos conhecem, comissária da ONU, uma militante antiga e muito conhecida, e convidamos Rumba Gabriel, né, lá do complexo do Jacarezinho, um militante social, membro também do Conselho Deliberativo da Comissão de Direitos Humanos do Governo do Estado. Convidamos um cidadão que desagradou muito ao presidente Domingos Meirelles, em função da sua visão completamente equivocada desse tema. Você convidou um conselheiro da OAB? Convidei um cidadão chamado André Barros, um advogado, um homem que é conselheiro de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, que também é conselheiro do Instituto dos Advogados do Brasil, o IAB, né? É a instituição mais antiga de advogados do país. É a instituição mais respeitada e mais antiga de advogados do país. E eu fui obrigado a ouvir tive o desprazer, né, de ouvir do presidente Domingos Meirelles, que saudade do Barbosa Lima. Daniel Mazola, vem cá, esse cara não pode participar dessa mesa. Eu falei, presidente, por que esse cidadão, esse advogado, esse militante de direitos humanos não pode participar dessa mesa? Ele vai fazer apologia da maconha. Eu falei, presidente, o senhor tem acompanhado o debate em torno desse tema, não é no Brasil, mundialmente, o que está acontecendo? Não me interessa, Daniel, esse cara não vai participar da mesa. Eu falei, vai, presidente, nós temos um acordo aqui de autonomia. A Comissão de Direitos Humanos é autônoma,
ela sempre foi assim, na gestão do Dr. Barbosa Lima Sobrinho, na gestão do professor Fernando Segismundo, na gestão do companheiro, do bravo lutador Maurício Azedo, sempre foi uma comissão autônoma e atuante. E o presidente quis rasgar isso como rasgou, né? E falou, não vai. Eu falei, vai. Peitei e levei o cara. Isso desagradou muito a ele. Isso desagradou muito a ele. Porque entendo eu que o debate de drogas é o debate de guerra aos pobres, sim. É o debate de guerra aos pobres, sim. Depois desse episódio, nós, mais uma vez, tivemos um atrito sério. Eu, em dezembro, trouxe para a ABI, numa reunião extraordinária, o ouvidor da presidência da República, para que nós fizéssemos uma missão no foco do problema, no complexo do Alemão, para conhecer os problemas das UPPs. Inclusive, nesse final de semana, eu vi a nefasta Rede Globo Televisão fazer uma matéria até interessante sobre o tema. Até muito interessante sobre o tema e pertinente, né? Aí fui lá, eu, alguns oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, como coronéis, majores, tudo mais. E o ouvidor? O ouvidor. Do governo? Do governo, o ouvidor, que não é mais o mesmo, até mudou. Em dezembro era um, agora já é outra. Mudaram lá. Mas ele foi conosco, inclusive nesse momento estava conosco um deputado federal eleito, que isso foi o que desagradou muito ao presidente. Um cidadão chamado Cabo Daciolo, né? Esse cidadão, por ele ser ligado à política partidária, na cabeça do Meirelles, eu estaria aparelhando a ABI. Eu estaria fazendo da ABI a casa de um determinado partido. Inclusive é um cara muito mal informado, não deve saber que esse cidadão tem uma crise interna enorme nesse determinado partido, inclusive está para ser expulso a qualquer momento. E todo mundo sabe disso, né? E o cara diz que eu estou aparelhando a ABI, levando um cidadão que é de um partido. Meu Deus, se for assim, ninguém pode ir para a ABI. Quantas lutas nacionais... Esse deputado não é ligado a esse tema que foi debatido? Ele é totalmente ligado a esse tema. Ele é oriundo do Corpo de Bombeiros. Inclusive, foi ele que me procurou. Então, ele é um militar. Ele é um militar, foi ele que me procurou, junto com outro coronel. Os dois me procuraram, pedindo para que a ABI pudesse, de alguma forma, contribuir com esse debate. Mas, inclusive, me surpreende essa informação em detalhes que eu não detinha, porque o presidente Meirelles, numa das reuniões do do Conselho Deliberativo, saudou a presença dele na posse da presidente Dilma. Correto. Ele disse que nunca nenhum presidente da ABI foi chamado para a posse, não sei se isso é totalmente verdade, mas não. Ele disse lá, destacando, então lá é um campo da política assim, no mais. Não. Então você ter convidado ou ter um deputado participar, porque os deputados em missão, digamos, que tem um presidente, que tem o ouvidor da presidência da República, é natural até que os deputados que fazem atuação nessa área participem desse debate. Até a ABI tem uma demanda no Congresso, sim, que é a demanda da questão, porque a ABI perdeu a filantropia e tem um debate sobre a anistia das dívidas da ABI junto com outras... Santa Casa de Misericórdia, o Instituto Geográfico Brasileiro e a ABI... Quem que vai votar isso? Deputados. O nosso companheiro Cabo Daciolo, a meu pedido, Cabo Daciolo e a bancada do PSOL, a meu pedido, no Congresso Nacional, estão analisando a possibilidade de pedir de novo em defesa da ABI esse projeto. Então, mas se os deputados vão votar esse projeto e tal, então como é que a ABI pode ter um senão com a participação de parlamentares? É uma coisa assim surreal, mas é inacreditável. Quer dizer, Agora você pode voltar a falar das atividades da comissão. Você estava falando que uma delas foi essa visita. Sim. Então não foi dentro da ABI, foi uma visita fora. Não, foi uma reunião de meia hora dentro da ABI, nós trouxemos o secretário, o ouvidor da presidência, conversamos com ele 20, 30 minutos dentro da ABI, e de lá nos deslocamos ele, mais umas 30 pessoas numa comitiva, né? Com várias pessoas, com oficiais, com praças também da Polícia Militar, tá? Com gente ligada a direitos humanos, com gente de ONG também de direitos humanos, estava lá acompanhando. Fomos todos para o teleférico do Morro do Alemão, lá em Bom Sucesso, subimos, fomos até a UPP Nova Brasília, né? E constatamos em loco o que é o projeto de UPP no Rio de Janeiro. Aquilo, na verdade, também é uma farsa, né? Porque é muito mais politiqueira, né, do que realmente para atender
as demandas daquela comunidade ou de qualquer outra comunidade de uma política mais ampla de segurança pública. Inclusive, essa situação também em crise, né? Completamente. Se desvelou agora que realmente vai ter que se reformular essa política, né? Porque, na verdade, o problema não é realmente a gente partir para o confronto e nem para o armamento dessas comunidades, para a questão policialesca dentro das comunidades. É também a segurança e o lado policialesco, mas é muito mais do que isso. É uma questão de dignidade social. Meu Deus, se eu boto só um teleférico e uma UPP, mas eu não tenho creche, pô, eu não tenho escola ali dentro. O salário mínimo é essa vergonha nacional, né? O desemprego avançando galopante. A inflação, esse mês, nos últimos 20 anos, é a maior da história. Quer dizer, onde é que esse país vai parar? A gente vai acreditar que vai haver um saneamento social dentro das comunidades carentes, apenas colocando o braço armado do Estado lá dentro? Não. E esse debate e essa presença do ouvidor, você acha que desagradou a presidência da ABI? E Moisés, que outras atividades a comissão realizou dentro da sua competência? Fizemos 3 reuniões oficiais, estatutárias, as 3 reuniões mensais que são necessárias, uma por mês, claro, no período que eu ocupei de forma consistente ali. Continuo entendendo que sou o presidente, porque isso está já num processo judicializado. Tá? Quando eu entrei com dano moral contra o presidente Maurício Azevedo pela advertência unilateral... Pelo Maurício Azevedo, não. Me perdoe, presidente, me perdoe, Maurício, me perdoe. Que você está com saudade. Não, eu tenho uma saudade profunda. A ABI foi muito prejudicada com a morte do Maurício Azevedo naquele momento. Tá? Porque, mal ou bem, a gestão do Maurício, ela entendia e compreendia quais são os deveres daquela entidade. O Maurício era um cara ideológico, era um cara que tinha posição firme, era um humanista, tá? E ele compreendia que tinha que abrir aquela casa para as demandas. Já o presidente Domingos Meirelles prometeu isso durante a campanha. Mas assim que ele assumiu, no dia 26 de novembro, ele virou as costas para tudo que ele falou. Ele se mostrou uma pessoa ambígua, uma pessoa muito contraditória e passou a não mais exercer o diálogo, a facilidade que nós tínhamos de falar com ele, Moisés. Eu pegava o telefone até o dia 26 de novembro, ligava para o Domingos Meirelles, eu era atendido na hora, mas com uma... Tá entendendo? De uma forma muito gentil, muito afável. Ele falava contigo, não, eu tô te entendendo, vai ser feito assim, Daniel, você tem razão, a ABI é isso mesmo. Depois que ele assumiu, isso acabou. Virou uma barreira, virou um muro de contenção. Ninguém fala com esse cidadão, tá entendendo? E a nossa Comissão de Direitos Humanos fez um trabalho profícuo, um trabalho respeitoso de acordo com os interesses e com as atribuições da entidade. Nós levamos ali o pessoal também sem teto que nos procurou, tá? O FIST, né? O pessoal das ocupações, a turma do Comitê Popular da Copa, que o presidente Domingos Meirelles, com a desculpa de que os funcionários não podem mais receber hora extra dentro da entidade, então não tem mais reunião do Comitê Popular da Copa Rio e Olimpíadas dentro da ABI. Não tem mais comissão, não tem. Hoje, inclusive, ontem a reunião do Comitê da Copa foi cedida mais uma vez, não tem mais lugar fixo, está fazendo itinerante, está pulando, está fazendo rodízio de entidade em entidade, porque a casa do Comitê da Copa era a ABI, desde o presidente Maurício Azevedo, era a ABI, e o Domingos tirou de lá. Tirou de lá porque é uma pessoa que não tem sensibilidade e não tem palavra. Eu, na última reunião do Conselho Deliberativo, Moisés, eu olhando no olho dele, na frente de 30, 40 pessoas, você é testemunha, eu falei, presidente, o senhor é um péssimo ator e um grande mentiroso. O senhor é um grande mentiroso, porque o senhor falou agora aqui de mim uma série de mentiras. O senhor vai ter que falar isso na frente de uma juíza agora que me concedeu uma tutela antecipada. O senhor vai ter que falar isso na frente dela e na minha frente. Eu quero ver o senhor confirmar e quero que seja textual. Tudo que o senhor disse, que esteja na ata do Conselho Deliberativo, porque se não tiver, aquela ata vai ter que ser refeita. O senhor falou uma série de mentiras e eu falei e todos sabem que o senhor é um grande mentiroso. Agora, como é que de uma hora para outra, todo esse... Porque é o seguinte, a ABI, ela vive uma situação de dificuldade, né? Uma crise que não é de hoje, certo? Que é uma crise que já vem há algum tempo.
e que havia uma esperança de que com a nova gestão, com a participação maior naquela eleição de setembro, se não me falha a memória, certo? A eleição de setembro, e com a definição clara de uma direção, porque havia uma disputa ali de quem seria a direção. Primeiro o Davi assumiu com o falecimento do Maurício, depois a Justiça falou que era o vice que tinha que assumir, e aí foram organizadas as eleições, e com esse movimento todo se esperava um apaziguamento para que a ABI pudesse enfrentar a sua crise, porque há uma crise enorme, né? Quer dizer, 2014 teve déficit, a ABI tem quer dizer, vários andares estão penhorados, né? Quer dizer, existe uma dívida grande com o INSS, com a Previdência. E como é que, diante de toda essa situação, não parece preocupante, né? Um comportamento de continuar esse desentendimento, etc. Tal. Como é que nós vamos trazer paz? E parece que se quis encontrar um bode expiatório e se configurou isso em cima do cara que deveria ser um dos mais respeitados, claro, até venerados, porque pelo estatuto da ABI, o patrono da instituição chama-se Getúlio Dornelles Vargas. Correto. E o único representante vivo ali na ABI que conviveu com Getúlio Vargas chama-se Orfeu Santos Salles. Certo, Orfeu Santos Salles. Então o Orfeu virou, então, quer dizer, todos os problemas da ABI estavam concentrados no Orfeu. Sim. Inclusive, quer dizer, com denúncias que não tem nenhum sentido. Para você ter uma Você noção... não acha que isso se passou um pouco dos limites? Totalmente. Tanto passou, e você vai ao encontro realmente do que eu queria abordar agora. Por que passou dos limites? Porque o interesse do presidente não é realmente botar a ABI alinhada dentro das suas questões políticas. O cidadão que foi colocado agora, 94 anos, Orfeu Santos Salles, ele deveria ser realmente uma pessoa de salvaguarda, né? Que estivesse ali para nos atender, porque o presidente Domingos Meirelles, ele foi o diretor financeiro da entidade durante 10 anos, aproximadamente 10 anos. Última reunião, Conselho Deliberativo, era para aprovar as contas da entidade. De 2014. De 2014. Eu acho que é o único lugar do mundo, Moisés, onde eu não conheço, não tem condomínio, não tem associação, não tem sindicato, nem de bola de gude, associação de peteca, de nada, que não prove, todo mês, não dê um Excel para você, uma planilhazinha, mostrando o que entrou e o que saiu de grana daquilo ali, né? A ABI é o único lugar que não mostra isso mês nenhum. Aquilo é uma caixa preta. Desde que o presidente Domingos Meirelles está ali, aquilo é uma caixa preta, tá? Porque a gente não tem noção mensal do que entra e do que sai. A gente sabe que a ABI arrecada mais de 2,5 milhões de reais. É uma boa grana. Boa grana. Por ano. 2,5 milhões é uma grana. É uma grana. Como é que isso é administrado? Caixa preta. Não foi aprovada as contas do presidente Domingos Meirelles. Pelo Conselho Fiscal. Pelo Conselho Fiscal, não foi aprovada. E levaram, inclusive, uma firma como é que chama? De contabilidade, de contadores, que também se esquivaram e não deram parecer nenhum. Não deram parecer algum. Ficaram com medo de assinar qualquer coisa, para não se comprometer, porque aquilo é uma caixa preta. Aquilo dali não dá para se avaliar o que entra e o que sai. Sabe-se que entra uma boa grana, em torno de 2,5 milhões. O que sai, como sai, só de funcionários, Moisés, é uma outra caixa preta. A gente não sabe se tem 40, 50 funcionários naquela casa. Tá entendendo? O quadro de luz, o PC de luz, continua o PC de luz da época do Getúlio Vargas. Lá de 38, de 39. O prédio foi inaugurado praticamente. Aquilo dali, para dar um incêndio ali, é rápido. Aquilo dá uma fagulha, aquilo dali tá acabado. As pessoas não alugam, inclusive, a ABI, muitas delas, porque não atende às demandas de informática, né? de energia elétrica. Né? Às vezes você perde um bom locatário porque o presidente, inoperante que não exerce o mínimo administrativo, que seria fazer as conclusões mínimas da questão interna de infraestrutura do prédio. Né? Recentemente se tirou um andaime ali daquela esquina, da Rua México com a Rua Araújo de Porto Alegre, onde está o edifício sede, tirou-se os andaimes, porque
ele acha que, tirando o andaime, ele passa uma imagem de que conseguiu resolver o problema da fachada do edifício. Mas não resolveu nada. Ele tirou por tirar. Aí comprou o material está encostado dentro do prédio da ABI, jogado lá num canto, 1 tonelada de material, mas não se trocou as placas que tem que trocar de mármore lá. Tá tudo parado. Aquela esquina continua danificada, aquela fachada, e sem um andaime de proteção. Isso é perigoso, isso é um crime. Passa alguém ali, cai um reboco daquele na cabeça de alguém, pode matar alguém. Tá entendendo? Então o presidente não está preocupado. Não está preocupado com a entidade. Ele não é um bom gestor, ele não é um cara de finança. Ele me parece que depois dessa virada que deu, desse temperamento dele ambíguo, ele me parece que o objetivo dele é apenas se garantir no emprego dele. Ele é um turista dentro da ABI, ele deve usar a ABI para se garantir no emprego dele na Rede Record de televisão. Só pode ser isso, ou quer ser da ABL, que ele tem uma vaidade extrema e propaga isso para os 4 cantos, que ele quer ser, porque quer ser um imortal, por ele ter 2 livros aí, e achar que por ter ganho um prêmio, ele teria o direito de ser um membro da ABL, né? Então, ABL é a Academia Brasileira de Letras, onde recentemente entrou o companheiro, o nosso poeta agora, acabou de entrar, o Ferreira Goulart, né? Zuenir Ventura, né? Ele quer ser da ABL, mas ele mal faz um trabalho decente na televisão, né? Por eu fazer 2 livros, eu quero ser da ABL. Pô, o meu grande amigo José Louzeiro, uma série de livros, um cara reconhecido internacionalmente. Já teve a porta fechada na ABL 200 vezes para ele, né? Para ser da ABL, presidente, não basta fazer 2 livros ou ganhar um prêmiozinho, companheiro. Agora, Daniel, como é que você acha que... Porque eu me lembro do último conselho que teve deliberativo, que tomou uma medida lá que eu acho que vai ser modificada, que é sobre a retirada do mandato do Orfeu como diretor administrativo. Mas uma das falações me chamou a atenção, que é do Vitor, que sugeriu uma solução de debate. Ele, inclusive, lembrou a Grécia, onde o debate político acontecia nas praças, etc. Não falta um pouco de discussão política, no sentido de chegar a um denominador comum, porque a instituição precisa do coesionamento de seus membros, independente de suas posições ideológicas, no sentido de trabalhar pela instituição. A ABI aguenta mais uma luta política dessa de derrubar quarteirões, etc., diante dessa situação? Por que não tem discussão política? Você acha que há uma despolitização geral da sociedade que reflete na ABI? Os membros não perderam essa noção da necessidade de sentar, de conversar, de chegar a um denominador comum? A situação está muito radicalizada na política nacional como um todo. O jornalista, parece que ele deixou de compreender qual é a missão dele na sociedade, né? E da ABI muito mais, né? A ABI é o reflexo do que é o papel do jornalista, né? O papel do jornalista qual é? O papel do jornalista é ser vamos dizer assim, uma espécie de ouvidor da sociedade, de porta-voz também, e mais do que isso, de auditor, né, dos interesses da sociedade, auditar os poderes, né, os poderes constitucionais, os poderes dominantes, os 3 poderes, a própria imprensa, que é o 4º poder, né? Nós somos submetidos a essa classe patronal da imprensa, lamentavelmente o jornalista é submetido a ela, mas precisaríamos ter uma certa, vamos dizer, independência. O médico não faz um juramento, o jornalista teria que fazer o juramento. E qual seria o juramento do jornalista? Se não a defesa incondicional dos interesses da sociedade, né? Isso é uma espécie de sacerdote da verdade, vamos dizer assim. A ABI teria que exercer esse papel. Esse é o papel da ABI. A ABI não é um sindicato. Mas as pessoas estão muito radicalizadas hoje, mas eu acho que até em função do momento político, desse pêndulo, dessa dicotomia, desse pêndulo que está passando hoje entre esquerda e direita radicalizado no país, até em função da última eleição presidencial, onde houve uma margem pequena de vitória, vamos dizer assim. Então a coisa ainda não foi bem digerida. E as pessoas têm posições políticas, que é natural. Mas a ABI não é um partido, não é uma disputa partidária. Não é. Então, transportar, se é que é esse
que é essa avaliação, transportar a luta política da sociedade, que eu acho que também está desfocado, né? Porque a luta política é sobre conteúdo, quer dizer, o que se deve fazer com o país, etc. Sim, tal. sim. E, pô, Projeto de você nação. acaba de fazer uma eleição, certo? A pessoa é diplomada, segue a legislação, e depois o cara já quer. Não pode. Certo? Então, quer dizer, a inflação aumentou e tal, te tira o presidente. Então, então teria que ter derrubado Claro. o João Goulart, não, como é que é? O José Sarney, teria que derrubar o Fernando Henrique, etc. Tal, porque a inflação disparou nesses governos galopante. em vários momentos. A privatização, então, quando a privatização derruba o presidente, certo? Fernando Henrique. Então, isso é uma coisa que possa ser levada a sério, de forma consistente. Mas é exatamente nesse ponto que eu quero tocar. Exatamente. Então, a ABI, certo? Quer dizer, tem primeiro o interesse de fazer a casa voltar a ter uma conexão com a sociedade. E o papel. Poder se reconstruir do ponto de vista material, internamente, etc. Então isso foi meio deixado de lado. Ou se pode ser que o pessoal esteja achando que um grupo só, meia dúzia de pessoas, vai realizar essa tarefa. Será? Não, a nossa tarefa é artigo 1 da ABI. Olha só, Moisés, isso é muito claro. A ABI tem por finalidade maior a defesa da ética, dos direitos humanos e da liberdade de informação e expressão. Isso é o artigo 1. Artigo 2. A Associação Brasileira de Imprensa, na qualidade de fórum da sociedade civil, cabe promover e articular movimentos em defesa do patrimônio e da soberania nacionais. Meu Deus. Essa é a ABI, essa é a ABI que nós queremos, essa é a ABI do Barbosa Lima Sobrinho, essa é a ABI que sempre se projetou nacionalmente, abrindo a sua porta, as suas casas para o debate nacional, para as demandas sociais. E isso o presidente está rasgando, caçando um diretor, que é um cara atuante, está rasgando, me tirando e tentando me tirar de forma completamente irregular da Comissão de Direitos Humanos, tentando tirar um cidadão também, que é um cara honesto, que está querendo o bem da ABI, chamado Ralph Lixotti, da Comissão de Sindicância, e promovendo uma série de perseguições e humilhações com outros confrades dentro da ABI. Então o presidente ele rasgou completamente o que era o compromisso dele inicial da chapa Vladimir Herzog. O Vladimir Herzog, inclusive, está se revoltado, se batendo no túmulo dele lá, inclusive. Entendeu? Porque estão usando o nome dele de uma forma indevida. Um cara que faleceu na ditadura, que foi assassinado, né? Assassinado por um regime truculento, um regime arbitrário, um regime assassino, né? Que está hoje sendo usado o nome dele por um cidadão que é o presidente da entidade, que infelizmente não honra essa entidade, não honra as atribuições, tá entendendo? Os regulamentos dessa entidade. Nós temos que fazer da ABI, a ABI dos jornalistas, né? A casa do jornalista é a casa da sociedade brasileira. O jornalista serve para atender aos interesses da sociedade brasileira, as demandas da sociedade. A ABI não tem patrão, a ABI não tem um dono de jornal para mandar em você. A ABI é nossa, a ABI é do povo, a ABI não é do Domingos Meirelles. A ABI é dos conselheiros, que é o fórum maior, é o Conselho Deliberativo, e a ABI é do povo. Daniel, você falou sobre o artigo 1º, o artigo 2º, e inclusive lá no prédio da ABI tinha uma faixa, né? Cuidado, a ABI a Petrobras é nossa, do povo. Tem que ser 100% nacional então, a Petrobras. Me surpreendeu, não sei se você Ele me proíbe, Moisés, de fazer um debate que é uma tradição que eu faço desde 2011 na ABI com o Maurício Azedo, que é o debate em defesa da democratização da mídia. Eu fiz 3 seminários. Quando eu tentei fazer o 4º seminário no passado, ele me cortou. Não vai fazer mais seminário sobre isso. Eu que vou tocar esse assunto agora aqui. Eu estou em contato direto com a SECOM. Mas que história é essa? Agora é um monopólio do cara, eles não podem debater um momento importante que o país está passando. Não, e a democratização não é a SECOM que faz, certo? Não, pô, porque se a SECOM fizesse a democratização, já tinha feito com a publicidade. Pô, nós é que temos que forçar isso, a ABI é fundamental para que isso aconteça, meu Deus. Então, inclusive a ABI podia pedir a realização da 2ª Conferência Nacional, certo? Quer dizer, de comunicação, que é a CONFECON, né? A primeira aconteceu em 2009, em novembro, eu participei, e devia pedir a 2ª Conferência Nacional de Comunicação. Agora, eu estou falando porque quando houve um ato, parece que foi emprestado o auditório, foi alugado o auditório, para um ato organizado por entidades do movimento social, inclusive com a presença do presidente Lula, me surpreendeu que no site da ABI foi colocado em letras garrafais, né, que a ABI não tinha nada a ver com aquele ato.
E isso, o Getúlio Vargas, que criou a Petrobras, é o patrono da instituição. Não pareceu, você não ficou surpreendido também com Fiquei isso? chocado. Eu estava lá, eu participei do ato todo, eu tive com o ex-presidente Lula, conversei com ele passou no gabinete da presidência da ABI, só tinha lá 2 diretores, né? Eu estava presente, eu como presidente da Comissão de Direitos Humanos estava presente, recebi o presidente, o Ralph Lixotti recebeu o presidente, conversamos com ele rapidamente, ele falou realmente que o que vem acontecendo na Petrobras é um crime, não tenha dúvida, ele acha que as pessoas têm que ser punidas, corrupção tem que ser punida, né? Doa a quem doer, né? Mas tinha que preservar Mas a Petrobras tem que estar acima. O pré-sal. Não, a Petrobras representa hoje 10% do PIB nacional. 13%. 13%. E 13%. se você juntar indiretamente, é 23% do Olha PIB. que loucura. Pô, um dado que, brincadeira, né? 13% do grosso, 23% indiretamente. Meu Deus, isso é a locomotiva do Brasil. A gente vai entregar isso para os gringos de novo? A gente entregou a Vale do Rio Doce. Pô, o que fez com a Vale do Rio Doce é um dos maiores crimes da história da humanidade. Um dos maiores crimes da história da humanidade. Isso é caso de fuzilamento sumário, eu sou contra a pena de morte. Mas nesse caso eu abro mão. Meu Deus do céu, como é que entrega a Vale do Rio Doce? Agora vão entregar a Petrobras? É isso que querem fazer com o país? Já tem um projeto lá do senador Serra, né? Para privatizar, para a Petrobras não ser mais a responsável única pelo pré-sal, né? Que está responsável. Quer dizer, a ABI está fora desse debate, a ABI não se compromete em defesa da Petrobras. Aquela faixa que você está falando, sabe quem botou lá? Quem foi? Orfeu Santos Salles. Foi ele que mandou fazer aquela faixa. Ah, é? Não tem nada a ver com Domingos Meirelles. Foi ideia do Orfeu, ele botou por conta própria. Ele é diretor administrativo, ele tem atribuições, tá entendendo? Ele foi lá e mandou botar faixa, aquela história da ABI. A Petrobras nasceu ali dentro. E no ato, exatamente, a campanha do petróleo é nossa, a Petrobras, a ABI teve um papel Ontem importante. faleceu uma guerreira, Maria Augusta Tibiriçá, que foi uma das figuras mais importantes na luta pelo petróleo nosso, né? E é naquela casa, Nossas na ABI, homenagens a Tibiriçá. nossas homenagens a Tibiriçá e ao Modecon, ao nosso presidente também, meu Deus, o Lincoln, né? O Lincoln, que é o presidente do Modecon. E lá da TV comunitária, a secretária Olga também Olga participa como secretária do Modecon. Eu fui para a ABI, passei a participar da ABI quando eu era secundarista, exatamente em função do Modecon, né? Dentro do meu grêmio lá, Mazola, vamos lá conhecer o que é o Modecon, a gente precisa conhecer esse pessoal da velha guarda para poder ter mais conhecimento e poder fazer a nossa política aqui, poder falar coisas que realmente interessem ao conjunto da sociedade. Eu cheguei à ABI por causa do Modecon. Eu cheguei lá naquele dia, eu me lembro que estava o doutor Barbosa Lima Sobrinho, estava a Maria Augusta Tibiriçá, estava hoje o deputado Paulo Ramos, ainda tinha cabelo o Paulo Ramos, tá entendendo? E aquilo me surpreendeu. Depois daquele dia eu nunca mais larguei a ABI, isso foi em 1990, mais ou menos isso, entendeu? Daniel, então vamos encerrar, infelizmente nós temos que encerrar o programa, porque o programa tem horário. Para falar pela ABI. Mas, então, as suas esperanças estão... você tem aí para finalizar a sua intervenção, as suas esperanças estão chapa Barbosa Lima Sobrinho. Mas essa eleição vai acontecer mesmo? Porque essa eleição tem uma série de senões, não tem não? Tem. Então vamos encerrando. Eu queria agradecer a sua presença aqui. Obrigado, e você encerre a sua participação. Minha segunda participação aqui, eu te agradeço de novo pela segunda vez. Realmente esse canal aqui, para mim, é um canhão da liberdade de informação, tá? Porque isso é um espaço raro dentro do espectro midiático, como eu costumo dizer, né? A gente tem tecnologia para ter vários canhões como esse, mas infelizmente a ditadura do capital não permite que nós tenhamos vários, mas nós temos esse aqui. A gente, com a liberdade de imprensa, a gente precisa lutar pela democracia dos meios que estão aí, mais uma vez, concentrados. Então a luta do momento é a luta pela democratização da mídia e do petróleo é nosso. E que a ABI volte a representar essas demandas. Que a ABI sempre teve um papel importante na história. A ABI sempre avançou com a democracia e com um projeto de nação. E a ABI tem que voltar a ser um agente transformador nesse processo. Chapa Barbosa Lima Sobrinho, se a eleição vier a acontecer, mas quando ela vier a acontecer, Chapa Barbosa Lima Sobrinho, pela história da ABI, pelo bem do país. Obrigado, Daniel, pela sua presença aqui. Daniel Mazola é conselheiro efetivo da Associação Brasileira de Imprensa. Outro leva para o pequeno intervalo, voltamos já.
Vamos encerrar o programa de hoje com o 4º episódio do CECI de Cena Aberta, debatendo a questão das legendas. Olá, seja bem-vindo ao CECI de Cena Aberta. Geralmente, quando assistimos uma entrevista, a legenda com o nome da pessoa passa tão rápido que nem damos importância. Mas esse é um recurso que pode fazer toda a diferença em uma reportagem. No programa de hoje, você vai entender o porquê da legenda ser tão importante em uma entrevista. E no tutorial, o designer gráfico Cadu Nico vai ensinar a inserir legendas estáticas e animadas utilizando o OpenShot, um programa de edição livre, simples e prático. O CECI de Cena Aberta está no ar. Na época do cinema mudo, as pessoas podiam entender as cenas sem a necessidade de legendas para traduzir a fala do personagem. Aos poucos, com a introdução do som, as legendas também ganharam forma, sendo introduzidas tanto no cinema quanto em outros formatos audiovisuais. A tipografia da legenda também foi mudando ao longo do tempo. Podemos definir a tipografia como a arte e o processo de criação na composição de um texto. Quem não se lembra daquelas clássicas legendas grandes e amarelas usadas durante muito tempo em filmes em VHS que se alugava na locadora? A tipografia usada nesse padrão de legenda era a Arial ou Arial Narrow Negrito, com tamanho de fonte 12 ou 14. Hoje em dia é difícil encontrar este tipo de legenda. Agora, a maioria dos filmes adota um tamanho menor e a cor branca. Ao escolher a legenda ideal para diferentes tipos de produções, é preciso ter em mente que ela deve ser simples. Algumas fontes se tornaram populares para o uso deste tipo de recurso, por facilitar a leitura, que precisa ser dinâmica. Depois de escolhida a fonte, é preciso aperfeiçoar os detalhes, para que se tenha o texto exibido na tela com qualidade. As fontes mais populares para legendas são Unvers 45, Antigo e Olive e Tiresias. Todas as três são finas e devem ser usadas na forma padrão, ou seja, em negrito ou itálico. A cor da fonte deve ser preferencialmente branca. Cores como amarelo e vermelho podem ser altamente visíveis, mas tendem a se misturar e se confundir com outros itens exibidos na imagem. No entanto, com a fonte branca, sempre que a legenda estiver sobre uma superfície branca ou clara, não ficará visível. Por isso, é recomendável usar uma linha preta e fina ao redor das letras, para separá-las do fundo da tela. Incluir um sombreamento discreto também ajuda a criar diferença entre a legenda e a tela. Além da tipografia, outro detalhe importante numa legenda é o sincronismo. Quem nunca assistiu a um seriado ou filme em que a legenda aparecia algum tempo depois da fala do personagem? Isso, sem dúvida, compromete a compreensão da história e ainda tira a vontade de continuar a assistir. Uma oportunidade de empreendedores reais encontrarem... O sincronismo da legenda e do áudio, aliado a uma tipografia ideal, são fundamentais para o bom entendimento do conteúdo que será exibido. Aí sim é possível usufruir de uma boa produção audiovisual. A iniciativa viabiliza parcerias e fusão de projetos ao mesmo tempo em... As legendas são muito utilizadas na TV e no cinema para dar sentido a imagens ou cenas. Seu maior uso é na tradução de programas, filmes, seriados e clipes musicais. No jornalismo, ela é fundamental em entrevistas para indicar a pessoa que fala. Mas será que as pessoas realmente sabem a importância das legendas? Então vamos saber agora a opinião do pessoal. Senhor, por favor, pode dar uma palavrinha com a gente? Claro, posso. Qual é o nome do senhor? Meu nome é Picoclides dos Santos. Não, gente, tá errado. A Picoclides é com K. Não, ainda continua errado. É com Y. A Picoclides, com Y. Agora sim. E o que você faz? Eu sou prestidigitalizador. Não, gente. Prestidigitalizador. É tudo junto, com S só. Isso. E de onde você é?
Eu sou de Jijoca de Jericoacoara. Então vocês viram a importância de uma legenda com a nossa pequena sketch, né? E como fazer uma legenda? Nesse caso, nós vamos abordar um outro software livre de vídeo chamado OpenShot. Só para vocês se situarem, o OpenShot ele serve também para editar vídeos, mas você tem que editar vídeos curtos, porque ele não tem o recurso proxy do Kdenlive. Mas a vantagem dele é que ele é integrado com dois softwares muito bons, que é o Inkscape, onde a gente faz desenho vetorial, e é o Blender, que a gente trabalha com 3D. Certo? Aonde encontrar o OpenShot? Basta acessar o endereço openshot.org. Aqui nós vemos no site vários vídeos e textos falando do programa. Para baixarmos, basta ir em Download, e cada distribuição tem a sua parte, só você selecionar a CPU que você usa e o sistema operacional. No caso do Ubuntu, vamos fechar aqui, nós vamos na central de programas dele e simplesmente digitamos OpenShot. Como foi dito no Kdenlive, como já está instalado, aqui vai ter o botão instalar, basta digitar a senha de administrador e instalar o programa. Sempre quando abrimos o programa, nós encaramos essa interface aqui. Ela lembra um pouco o Kdenlive, só que ela tem menos recursos. Por exemplo, um deles é só um monitor. Aqui fica a área de projetos, aqui a timeline, transições e efeitos. Vamos criar um projeto novo e trabalharmos num padrão. Aqui a gente pode salvar como legenda. Depois nós definimos o local que vai ser salvo. Lembra a primeira aula que a gente foi em desktop e projeto? Então vamos deixá-la em projeto. Abrir. Aqui nós vamos definir o padrão de vídeo, ou seja, HD 720, 30 quadros por segundo, que é o padrão que estamos trabalhando nessa série. Salvar projeto. Pronto, o meu projeto ele já está pronto para ser trabalhado. Como é que eu jogo um vídeo para dentro dele? Botão direito do mouse na área de projetos, importar arquivo. Eu vou na minha área de trabalho, projetos, bruto, e eu tenho aqui a entrevista que eu quero adicionar. Adicionei a entrevista. O OpenShot não tem área de corte, então quando você for gerar o scroll, você já tem que cortar lá no Kdenlive e jogar para cá. Então eu jogo aqui o meu vídeo já cortado na parte de baixo da timeline. Por quê? A legenda, o scroll, aliás, ele vai ser posto na parte de cima. Se eu der play, na verdade é uma coisa muito simples. Eu tenho o vídeo aqui. Eu posso andar com a seta de trilha para frente e para trás, exatamente como no Kdenlive. E agora, como nós inserimos uma legenda? Nós vamos aqui em título, novo título. O OpenShot ele já tem vários títulos por padrão que nós selecionamos aqui. No caso, nós vamos escolher Footer 2, que é o texto de rodapé centralizado. Criar novo título, nós vamos botar um nome para esse arquivo. No caso aqui é Manuel. E dou OK. E agora entra o texto que eu quero colocar, ou seja, tipo de legenda. Vamos escrever Manuel Rosa e mandar aplicar. Aplicar de novo. Pronto, eu já tenho esse arquivo. Para eu colocar esse arquivo no vídeo, eu seguro o clique e arrasto para cá. Quando eu der play, Na verdade é uma coisa muito simples. chega na parte da trilha, aparece ó, a Manuel Rosa. De iluminador. Então, para isso, nós criamos um scroll estático. Nós também podemos criar animações para esse scroll, mas para isso a gente tem que ter o princípio básico da animação. Vai ter que ter um clipe para animação, o clipe estático que a gente criou, e outro um clipe para animação de saída. Para isso,
nós voltamos aqui e arrastamos mais um clipe. Vamos diminuir o tempo, ou seja, essa animação tem que durar 1 segundo. Eu venho em propriedades, venho em duração e diminuo para 1 segundo e aplico. Aqui é só arrastar de volta, coloquei ele aqui no início do meu clipe. Agora, com o botão direito, em cima desse clipe que eu encaixei, eu vou no menu animar e vou de baixo para o centro, ou seja, o scroll ele vai aparecer aqui embaixo e parar bem no ponto onde ele está. Vamos dar uma olhada? Na verdade é uma coisa muito simples, né? Simples. Viu? Ele apareceu. Agora eu tenho que criar uma animação de saída. Eu clico para cá de novo, a mesma coisa, botão direito do mouse, propriedades, duração, 1 segundo, apliquei. Agora, botão direito do mouse, animar, aí eu vou do centro para baixo, ou seja, a saída. Se eu tocar agora a animação, Na verdade é uma coisa muito simples, né? eu tenho a animação de entrada, a parada E a função e a animação de saída. Pronto, sem problema nenhum. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para mostrar hoje. Até o próximo episódio. Agora que você já entendeu a importância das legendas e como inseri-las em seu vídeo, é hora de apresentar as legendas finais, que nada mais são do que as letrinhas que passam pela tela, exibindo o nome de toda a equipe de produção. Só tem um problema: exibir essas letrinhas pelo meu rosto enquanto eu falo é muito deselegante. Vamos tentar assim? Exibir as legendas pela lateral é importante para não esconder o que ainda está passando no seu vídeo. Além disso, é possível dar destaque a esses nomes. Vamos tentar agora do outro lado? A escolha de qual lado exibir as suas legendas finais é toda sua. Mas aqui no CC de Cena Aberta, o padrão é outro. Olha as nossas legendas finais aqui. Se você quiser rever o programa de hoje ou relembrar os tutoriais dos programas passados, basta acessar o site do CECID em www.cecid.org.br. Além de obter todas as informações sobre o CECID Cena Aberta, você também poderá conhecer o espaço chamado Escola CECID. Lá disponibilizamos os melhores tutoriais da internet. Mas o que é melhor é que este é um espaço aberto e você pode fazer os seus próprios tutoriais e nos enviar. Assim, todo mundo poderá aprender a fazer as suas próprias edições. O CECID Cena Aberta fica por aqui. Até a semana que vem! O Trolhar vai ficando por aqui. Até a próxima edição. Tchau.